Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Aqui é o evangelista Lu Martins, e você está no Palavra Pura. Hoje nós vamos caminhar por uma das cenas mais solenes e ao mesmo tempo mais consoladoras de toda a Escritura, o grande trono branco, em Apocalipse 20, dos versículos 11 a 15. Talvez você já tenha ouvido mensagens sobre esse texto cheias de medo, pavor, ameaças. Talvez alguém já tenha dito para você, cuidado, Deus pode apagar o seu nome do livro da vida a qualquer momento. E o seu coração vive como se estivesse numa corda bamba espiritual, com medo de perder a salvação a cada tropeço. Hoje, à luz da palavra, nós vamos olhar com calma para esse texto. Vamos ver o que são esses livros de juízo. O que é o livro da vida do Cordeiro? Quando o nome é escrito. O que significa essa linguagem de riscar e apagar? E, principalmente, como viver à luz dessa verdade, sem pânico, mas com temor santo, alegria e segurança em Cristo. Então pega sua Bíblia, deixe o coração em silêncio diante de Deus, e vamos juntos para a palavra pura. A cena que João descreve em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, é impressionante. Ele diz que viu um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. E, da presença desse que está no trono, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso significa que todas as estruturas da realidade criada, tudo aquilo que hoje nos parece sólido, permanente, estável, diante da santidade e da majestade de Deus no dia do juízo, se dissolve, foge, some de cena. Nada consegue se sustentar diante da glória do Deus que julga. João continua dizendo que viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Todos. Nenhuma distinção de classe social, de poder político, de fama, de cargo eclesiástico. Os grandes desta terra e os anônimos. Todos em pé, diante de Deus. E então vem a frase central do nosso estudo de hoje, em Apocalipse 20, versículo 12. E foram abertos livros. Ainda outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Perceba que João destaca dois grupos de registros. Primeiro, ele fala de livros no plural, foram abertos livros. Depois ele fala de outro livro, no singular, que é o livro da vida. Então nós temos, nessa cena, pelo menos dois tipos de registro celestial. De um lado, os livros de juízo, que registram obras. De outro, o livro da vida, que registra nomes. Obras e nomes. É muito importante entender que o foco desse texto não é alimentar curiosidade apocalíptica. Não é para a gente ficar tentando desenhar exatamente como será o trono, qual o tamanho dos livros, se os livros serão literais ou simbólicos. O foco do texto é nos dar uma certeza: haverá um juízo definitivo, pessoal e justo. Não é um juízo simbólico, é real. Não é apenas coletivo, é pessoal, cada um em pé diante de Deus. E não é arbitrário, é perfeitamente justo. João diz, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Em linguagem simples, esses livros representam o conhecimento perfeito que Deus tem de tudo o que fizemos, pensamos e desejamos. Nada escapa. Cada palavra que saiu da nossa boca. Cada clique no celular. Cada pensamento escondido. Cada intenção do coração. Cada gesto de amor e cada atitude egoísta. Os livros de juízo nos lembram que Deus não julga por aparência. Ele não depende de testemunha humana, não depende de câmara de segurança, não precisa de laudo pericial. Ele conhece perfeitamente todas as coisas. Por isso, ninguém será condenado por falta de prova. Ninguém será salvo por passar despercebido. O juízo será em conformidade com a verdade. Essa ideia aparece em outros textos também. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, ele diz que Deus há de trazer à luz as coisas encobertas das trevas e manifestar os desígnios dos corações. Ele diz que Deus há de retribuir a cada um segundo as suas obras. A mesma lógica. Deus julga conforme a verdade. Mas, na cena de Apocalipse 20, há um segundo livro. E é aqui que o nosso coração precisa prestar muita atenção. No versículo 15, João declara, e, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, no fim das contas, o que separa aqueles que entram na vida eterna daqueles que são lançados no lago de fogo não é simplesmente a presença de obras boas ou más nos livros de juízo. Mas o fato de o nome estar ou não estar no livro da vida. Os livros de obras revelam a justiça do juízo. O livro da vida revela a graça da salvação. É por isso que, quando a Bíblia fala desse livro da vida, ela conecta esse livro à pessoa do Cordeiro. Em Apocalipse 13, versículo 8, por exemplo, João fala daqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Em Apocalipse 21, versículo 27, ao descrever a Nova Jerusalém, ele diz que nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então esse livro da vida é chamado explicitamente de livro da vida do Cordeiro.
Ele não é um simples cadastro celestial e impessoal. É o livro que pertence ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou. O livro que registra aqueles que foram unidos a Cristo pela fé. A ideia central aqui é profunda. O juízo é feito segundo as obras, mas a salvação vem por pertencer ao Cordeiro. O destino eterno não é decidido por um balanço de obras boas versus obras más, mas por ter o nome ligado à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Deixe isso entrar no seu coração. No juízo final, os livros revelam o que nós fizemos, mas o livro da vida revela quem nós pertencemos. E aí surge uma pergunta muito comum. Quando é que o nome é escrito nesse livro da vida do Cordeiro? Alguns irmãos imaginam que seja no dia em que a pessoa se converte. Como se Deus estivesse esperando a decisão humana para então pegar a caneta, por assim dizer, e escrever o nome. Mas quando nós olhamos com cuidado para Apocalipse 13, versículo 8, e também para Apocalipse 17, versículo 8, vemos que o texto fala de nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Isso não é um detalhe teológico frio. Isso fala da soberania de Deus e do seu plano eterno. Antes de você nascer. Antes de você crer. Antes mesmo de o mundo existir. Deus já conhecia, já amava, já planejava redimir um povo em Cristo. Não é um cadastro celestial ansioso, onde Deus fica todos os dias apagando e escrevendo nomes conforme o humor. Como se o céu fosse um grande cartório desorganizado. É um plano firme, eterno, seguro. Agora, na nossa experiência, nós enxergamos essa realidade no momento da conversão. Quando cremos em Cristo, quando nos arrependemos e nos rendemos a Ele. Nós percebemos que Deus já estava escrevendo essa história há muito tempo. É como se a luz acendesse e a gente dissesse: Senhor, agora eu entendo, o Senhor já me buscava, já me chamava, já cuidava de mim antes mesmo de eu perceber. Mas talvez você esteja pensando: evangelista, e os textos que falam de riscar ou apagar nomes do livro, como entender isso? Vamos olhar rapidamente para alguns deles. Em Êxodo 32, depois do pecado do bezerro de ouro, Moisés intercede pelo povo. E ele faz uma oração ousada. Ele diz para o Senhor algo como: perdoa o pecado deste povo, senão, peço-te que me risques do teu livro que escreveste. E Deus responde: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. O contexto aqui é o livro do povo da aliança. Está ligado à existência e à bênção daquele povo no meio da nação. Não está falando, diretamente, do livro da vida do Cordeiro em termos de salvação eterna, mas da relação pactual de Israel com Deus dentro da história. Algo parecido aparece em Salmo 69, versículo 28, quando o salmista pede que os ímpios sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. De novo, a linguagem é de juízo histórico e pactual. É o pedido para que aqueles que perseguem o justo sejam tirados do meio do povo. Deixem de participar das bênçãos da comunidade. Já em Apocalipse 3, versículo 5, Jesus diz à igreja em Sardes: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Perceba que, aqui, a tônica não é o medo, mas a segurança do vencedor. A promessa é enfática: de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Então, fazendo uma síntese objetiva dessa parte. A Bíblia fala de mais de um tipo de livro. Há registros ligados à vida e morte dentro da história de Israel, à permanência ou exclusão do povo da aliança. E há o livro da vida do Cordeiro, ligado diretamente à salvação eterna. A linguagem de apagar e riscar, em muitos contextos, se refere a juízo temporal, à disciplina, à exclusão da comunidade visível do povo de Deus. Já no Novo Testamento, o foco do livro da vida do Cordeiro é a segurança. Quem é realmente de Cristo, quem persevera na fé, não será apagado. A própria Escritura ajuda a interpretar a Escritura. No Salmo 139, Davi diz que, quando ele ainda estava sendo formado no ventre da mãe, todas as partes do seu corpo foram escritas no livro de Deus, no qual foram registrados todos os seus dias. Isso mostra que Deus sempre se apresenta como aquele que registra, que conhece, que planeja a nossa vida. Nada é aleatório para ele. Em Malaquias 3, versículo 16, nós lemos que os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aqui o livro, o memorial, não é para salvar alguém. É uma forma de dizer: Deus não esquece daqueles que o temem. Ele registra a fidelidade de seus filhos. Ele não é injusto para se esquecer da obra de amor que realizamos por causa do seu nome. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus se mostra como aquele que vê, registra e julga com perfeita justiça. Ele não esquece o justo, nem ignora o ímpio. Quando chegamos ao Novo Testamento, o tom muda de medo para alegria. Em Lucas 10, versículo 20, Jesus tinha enviado os discípulos para pregar, curar, expulsar demônios.
Eles voltam empolgados, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus responde: Não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos, antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Veja o padrão de Jesus. A maior alegria do discípulo não é o ministério, não é o poder, não são os dons espirituais. A maior alegria é saber: o meu nome está escrito nos céus. Paulo, em Filipenses 4 versículo 3, falando dos cooperadores no Evangelho, se refere a eles como aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Ele não usa essa expressão para deixar os irmãos inseguros, mas com um tom pastoral de certeza e consolo. Então, o padrão do Novo Testamento é usar a verdade do livro da vida como fonte de consolo, não de terror constante. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia não elimina as advertências. Em Apocalipse 3 versículo 5, como vimos, Jesus fala do vencedor e diz que de maneira nenhuma apagará o seu nome. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, dos versículos 12 a 14, nós recebemos uma advertência séria. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Essas advertências são reais contra a apostasia. E, ao mesmo tempo, a própria carta aos Hebreus mostra que Deus usa essas advertências como meio para preservar os seus. Como assim? A lógica bíblica é a seguinte: quem é verdadeiro crente ouve as advertências e volta. Quando escuta um texto forte, um aviso sério, seu coração é ferido, é levado ao arrependimento, é trazido de volta para a comunhão com Cristo. Já quem endurece até o fim, revelando que não se importa com a voz de Deus, mostra que nunca foi, de fato, nascido de novo. Em 1ª carta de João 2 versículo 19, o apóstolo diz: Saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, existem nomes que aparecem nos registros humanos da igreja visível. Membros de rol, cargos, ministérios. Mas que nunca estiveram, de fato, no livro da vida eterna. Por outro lado, as promessas de segurança são fortíssimas. Em Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 14, Paulo nos lembra que fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, predestinados em amor para sermos filhos de adoção, redimidos pelo sangue, selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Em Romanos 8, do versículo 31 ao versículo 39, Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Em João 10, versículos 27 a 29, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, como harmonizar advertências tão severas com promessas tão firmes? A Bíblia não resolve essa tensão tirando nenhum dos lados. Ela mantém as duas coisas. Advertências que expõem falsos convertidos e despertam verdadeiros crentes. E promessas que sustentam o coração abatido, que luta contra o pecado e teme desagradar a Deus. O livro da vida do Cordeiro é o lado da promessa. Os livros de juízo e os textos de apagar e riscar são o lado da advertência e da responsabilidade. Agora, precisamos trazer tudo isso para a sua vida. Antes de qualquer obrigação, a Bíblia fala da sua identidade em Cristo. Se você crê em Jesus de todo o coração, se você se arrepende dos seus pecados e se apega a Ele como o único Salvador e Senhor, a palavra não te apresenta como alguém na corda bamba espiritual. Ela te apresenta como alguém selado pelo Espírito Santo, adotado pelo Pai, incluído no povo de Deus, unido a Cristo como ovelha do bom pastor. A sua identidade não é candidato a ser riscado. A sua identidade é ovelha comprada pelo sangue do Cordeiro. A pergunta para você não é: será que Deus vai apagar meu nome hoje? A pergunta é: já que, em Cristo, o meu nome está seguro, como posso viver de forma coerente com essa graça? Talvez você lute muito com o medo de perder a salvação. E aqui, pastoralmente, nós precisamos distinguir dois tipos de situação. Primeiro, há aquele irmão, aquela irmã, que teme a Deus, que se entristece com o pecado, que cai, mas logo o coração dói, vem o arrependimento, vem o clamor: Senhor, tem misericórdia de mim. Esse tipo de coração é, na Bíblia, sinal de vida espiritual. Quem está espiritualmente morto não se incomoda com o pecado.
A advertência, para esse tipo de pessoa, não vem para destruí-la. Vem para trazê-la de volta, para cercá-la de graça. Por outro lado, há quem use a doutrina da segurança para viver despreocupado em pecado. A pessoa diz: já aceitei Jesus, está tudo certo, posso viver do meu jeito. Esse precisa ouvir, com todo amor, mas com muita clareza. Livros de juízo existem. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No contexto brasileiro, infelizmente, nós temos vivido uma cultura de medo espiritual. Pregações que ameaçam os crentes o tempo todo. Líderes que usam textos de Apocalipse para controlar as pessoas. Dizendo coisas como: se você sair desta igreja, Deus risca seu nome. Isso não é fidelidade à palavra. Isso é manipulação. O convite hoje é para que você volte ao texto. Não ao terrorismo religioso. Ouça o que Deus realmente diz. Ele adverte com seriedade, sim. Mas ele também consola com ternura. Uma pérola prática aqui é esta. Quando o medo bater, em vez de perguntar: será que Deus me apagou? Pergunte: onde está minha confiança agora? No meu desempenho ou na cruz de Cristo? Se a sua confiança estiver no seu desempenho, você sempre vai viver em pânico. Porque nunca seremos perfeitos neste lado da eternidade. Mas, se a sua confiança estiver na cruz de Jesus, você vai levar o pecado muito a sério. Vai chorar por causa dele. Mas com o coração ancorado na graça. Agora pense comigo: se existem livros de juízo, se tudo será trazido à luz, isso dá um peso enorme às nossas escolhas diárias. Como eu trato meu cônjuge em casa? Como eu falo com meus filhos? Como eu respondo no grupo da família no aplicativo de mensagem? Que tipo de comentário eu faço sobre os outros? Como eu lido com dinheiro no trabalho? Sonego, dou jeitinho, minto, exagero notas? E na internet, quando ninguém está vendo fisicamente? O que os meus olhos têm buscado? Que tipo de conteúdo eu consumo escondido? Saber que um dia tudo isso estará diante de Deus não é para nos paralisar, mas para nos chamar à integridade. Talvez hoje seja dia de escolher uma área escondida da sua vida e trazê-la para a luz. Confessar a Deus com sinceridade. E, se for necessário, abrir o coração para uma pessoa madura em Cristo. Um pastor confiável, um irmão ou irmã madura. Fazer isso agora, na graça. É infinitamente melhor do que ver isso exposto apenas no juízo. Ao mesmo tempo, viver à luz do livro da vida significa cultivar alegria. Alegria como a de Lucas 10, versículo 20. A nossa maior alegria não é ministério, não é posição na igreja, não é reconhecimento. Não é prosperidade, não é fama. A nossa maior alegria é poder dizer: em Cristo, o meu nome está escrito nos céus. Isso também produz humildade. Porque ter o nome escrito é graça, não é mérito. Não é porque eu sou mais inteligente, mais espiritual, mais esforçado. É porque o Cordeiro me amou e se entregou por mim. Essa verdade quebra o orgulho espiritual. Acaba com a competição dentro das igrejas. Não existe crente de primeira e crente de segunda. Todos nós, se estamos em Cristo, estamos ali por pura misericórdia. Viver à luz do livro da vida também produz perseverança. As advertências de apagar nos lembram. Não brinque com o pecado. Não trate leve aquilo que custou o sangue de Jesus. As promessas de não apagar nos levantam quando caímos. Elas nos dizem: levanta, volta, confia. Eu não te abandonei. Meu amor não depende da sua performance, mas da obra completa de Cristo. Juntas, advertências e promessas produzem uma vida sóbria, confiante e perseverante. Não é uma vida de pavor. Mas também não é uma vida de leviana confiança em si mesmo. Deixa eu deixar com você uma pérola acionável para hoje. Quem está em Cristo não vive com medo de ser apagado, mas com zelo para não envergonhar o nome que já foi escrito. Na prática, o que isso significa? Significa que hoje, quando você for deitar, em vez de ficar revisando seus fracassos em pânico, você pode, em voz alta, fazer uma simples oração. Senhor, obrigado porque, em Cristo, o meu nome está seguro. Me ajuda a viver amanhã como alguém que já é teu. Agora, para entender tudo isso com ainda mais profundidade, nós precisamos olhar para Jesus. O livro da vida é chamado de livro da vida do Cordeiro. Ele é dele porque a salvação é dele, não nossa. Em Apocalipse 13, versículo 8, ele é descrito como Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que o plano de Deus sempre foi salvar pecadores através do sacrifício de Cristo. Na cruz, Jesus assumiu a condenação que os nossos livros de obras merecem. Cada pecado registrado diante de Deus. Cada culpa real.
foi colocada sobre o cordeiro. É como se, naquela cruz, todos os registros de acusação contra os que creem fossem cravados ali junto com ele. Paulo diz, em outra carta, que Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. Para que isso? Para que o nosso nome pudesse estar no livro da vida. Não porque as nossas obras foram perfeitas, mas porque a obra de Cristo foi perfeita. A ressurreição de Jesus é a confirmação disso. O Cordeiro vivo garante que a lista dos salvos não é provisória. Ela é sustentada pela sua vida eterna. Ele vive para interceder por nós. Talvez você que me ouve hoje ainda não esteja em Cristo. Talvez você até frequente igreja. Tenha nome em lista de membros. Mas, no fundo, sabe que vive distante de Deus. Hoje não é dia de apenas trocar de religião. De apenas mudar de denominação. Hoje é dia de pedir a Deus que ligue o seu nome ao Cordeiro. Isso acontece pela fé e pelo arrependimento. Arrependimento é reconhecer o seu pecado. Admitir que você não é bom. Que você não se salva. É abandonar a autoconfiança. Fé é confiar que só a obra de Jesus na cruz te reconcilia com Deus. É entregar a Ele o governo da sua vida. Se esse é o desejo do seu coração, você pode, aí onde está, fazer uma oração sincera. Não é uma fórmula mágica. Não são palavras especiais. O que importa é um coração quebrantado diante de Deus. Você pode dizer algo como: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que, se os meus livros de obras forem abertos diante de Ti, eu não tenho como justificar a minha vida. Eu preciso do Teu perdão. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Eu confio nele como meu Salvador e Senhor. Recebe a minha vida, me dá um novo coração, escreve a minha história na história do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. E se você já é crente, mas anda inseguro, lembre-se das promessas do Senhor. Em João 10, ele disse que as suas ovelhas jamais perecerão. Em Romanos 8, ele garantiu que nada poderá separar você do amor de Deus em Cristo. Em Apocalipse 3, ele prometeu: de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Use as advertências da Bíblia não para duvidar do amor de Deus o tempo todo, mas para levar o pecado mais a sério. E, ao invés de fugir de Cristo quando peça, corra para Cristo. Ele é o único que pode te lavar, te restaurar, te renovar. Se há um pecado escondido que alimenta esse medo, hoje é um bom dia para confessar, buscar ajuda e começar a viver mais na luz. Nós estamos caminhando para o fim desta reflexão. E eu quero amarrar tudo o que vimos em 4 movimentos. A verdade central. A pérola do dia. Um vislumbre da graça. E uma chamada à oração. Primeiro, a verdade central. Em Apocalipse 20, dos versículos 11 a 15, Deus nos mostra que haverá um juízo definitivo, pessoal e justo, em que os livros revelarão tudo o que fizemos. Mas, no fim, será o livro da vida do Cordeiro que definirá o nosso destino eterno. Juízo segundo as obras. Salvação por pertencer a Jesus. Segundo, a pérola do dia. Anota no coração. Quem está em Cristo não vive com medo de ser apagado, mas com zelo para não envergonhar o nome que já foi escrito. Hoje mesmo, quando o medo ou a acusação vierem, em vez de olhar para dentro tentando achar méritos, olhe para a cruz. Agradeça porque o seu nome está ligado ao nome do Cordeiro. E peça ajuda para viver de modo digno desse chamado. Terceiro, um vislumbre da graça. Toda essa doutrina dos livros e do livro da vida aponta para Jesus. Ele é o Cordeiro que tomou sobre si a condenação registrada nos nossos livros de obras, para escrever, com o próprio sangue, os nomes dos seus no livro da vida. Se o sangue do Cordeiro te alcançou, o livro da vida não é uma ameaça sobre a sua cabeça, mas um consolo para o seu coração e um chamado para viver em santidade. Por fim, uma chamada à oração. Nós não conseguimos viver essa verdade na força do braço. Precisamos do Espírito Santo aplicando a palavra no nosso interior. Então, onde você está, se for possível, feche seus olhos. Aquiete o coração. E vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque Tu és o justo juiz. Nada foge ao Teu olhar. Nenhuma injustiça ficará sem resposta. Ao mesmo tempo, te agradecemos porque, em Cristo, encontramos não apenas juízo, mas também misericórdia. Obrigado porque, embora os nossos livros de obras nos condenem, o livro da vida do Cordeiro nos acolhe. Pai, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti. Perdoa nossos pensamentos impuros, nossas palavras duras,
nossas mentiras, nossos pequenos e grandes deslizes que tentamos esconder. Traz à luz aquilo que precisa ser tratado. Dá-nos coragem para confessar, para pedir perdão, para procurar ajuda. Para o irmão e a irmã que estão nos ouvindo cheios de medo, inseguros quanto à sua salvação, ministra agora a paz que excede todo entendimento. Que o teu Espírito testifique ao Espírito deles que eles são filhos de Deus. Ajuda-nos a viver não como escravos aterrorizados, mas como filhos amados, zelosos em honrar o nome que já foi escrito. Nós pedimos, ainda, por aqueles que ainda não estão em Cristo. Que hoje seja dia de salvação. Que o Senhor quebre o orgulho. Derrame arrependimento. Conceda fé viva em Jesus. Conduz-nos, Senhor, a uma vida de santidade, de integridade, de alegria no fato de termos o nome escrito nos céus. E, ao encerrarmos este momento, pedimos: continua falando conosco pela tua palavra. Ao lermos Apocalipse 20, Lucas 10 versículo 20 e Filipenses 4 versículo 3, que o Senhor nos dê entendimento e aplicação prática. Nós oramos assim, confiando somente nos méritos do Cordeiro Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você viva, a partir de hoje, com os olhos na cruz, o coração seguro no livro da vida do Cordeiro, e as mãos comprometidas com uma vida que glorifica a Deus em cada escolha. Se esta palavra falou com você, compartilhe com alguém que esteja vivendo debaixo de medo e confusão. E lembre-se, na palavra pura, nós queremos sempre voltar ao texto bíblico, para que a voz que prevaleça não seja do medo humano, mas a voz do próprio Deus, revelada nas Escrituras. Que bom que você permaneceu por aqui. Sabe, a maioria das pessoas tem pressa. Ouvem a mensagem principal, pegam um conceito básico e correm de volta para a agitação da vida. Mas o fato de você ter ficado até este momento me diz que o seu coração está faminto. Você não quer apenas a superfície do Evangelho, você quer a profundidade, a raiz, o tesouro escondido. E, como recompensa pela sua permanência e pelo seu interesse, eu preparei algo especial para este momento extra. Nós falamos na mensagem principal sobre o grande trono branco, sobre julgamento, sobre livros e sobre o medo de ser reprovado. Mas existe uma história no Antigo Testamento que é, talvez, a ilustração mais perfeita, dramática e consoladora de como esse tribunal funciona para aqueles que são amados por Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou apenas fechar os olhos e imaginar, uma cena que acontece no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3. Essa é uma daquelas passagens que explicam o que significa ter um nome no livro da vida, não com teologia abstrata, mas com uma cena de tribunal que arrepia a alma. Para você entender o peso disso, precisamos de um pouco de contexto. O povo de Israel tinha voltado do exílio na Babilônia. Jerusalém estava em ruínas. O templo estava destruído. O povo estava desanimado, sujo, pobre e cercado de inimigos. Eles olhavam para si mesmos e não viam glória nenhuma. Eles se sentiam culpados, indignos e abandonados por Deus. Nesse cenário de desolação, Deus dá ao profeta Zacarias uma visão do mundo espiritual. Deus abre as cortinas da realidade invisível e mostra um julgamento acontecendo no céu. E é aqui que a nossa história começa, em Zacarias capítulo 3, versículo 1. O texto diz que o profeta viu o sumo sacerdote Josué em pé, diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se opor a ele. Vamos congelar essa cena. Quem está ali? Primeiro, Josué. Não o Josué que derrubou as muralhas de Jericó, mas o sumo sacerdote da época da reconstrução. Ele representa todo o povo de Deus. Ele está ali como representante máximo da religião, o homem que deveria ser o mais santo, o mediador entre o povo e Deus. Diante dele está o anjo do Senhor. Na teologia bíblica, muitas vezes essa figura é o próprio Cristo pré-encarnado, a manifestação visível de Deus. É o juiz. E, ao lado direito de Josué, na posição oficial de promotor de justiça, na posição de acusador, está Satanás. O nome Satanás significa, literalmente, adversário ou acusador. Ele está ali num tribunal legal. Não é uma briga de rua, é uma audiência forense. Satanás está ali para apresentar os livros das obras de Josué. Ele está ali para apontar os fatos. E sabe o que é mais assustador nessa cena? A aparência de Josué. O versículo 3 diz: Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. No original hebraico, a palavra usada para sujas não é apenas uma poeira de estrada. É uma palavra forte, visceral, que se refere a excremento. Desculpe a franqueza, mas a Bíblia diz que o sumo sacerdote, aquele que deveria estar com vestes brancas de linho puro para entrar na presença de Deus, estava coberto de imundície. Ele cheirava mal. Ele estava repugnante. Isso representa o estado espiritual do povo. E, trazendo para nossa mensagem de hoje, isso representa o estado dos nossos livros de obras. Lembra que falamos que Deus julgará segundo as obras?
Se Josué fosse julgado pela sua aparência, pelas suas vestes, pelas suas obras naquele momento, ele estaria condenado. Não havia nada de limpo nele. E Satanás sabia disso. O acusador não precisa mentir para nos condenar diante da lei de Deus, ele só precisa contar a verdade sobre os nossos pecados. Ele olha para Josué e aponta: olha para ele, Senhor. Olha a sujeira. Olha a hipocrisia. Olha os pensamentos. Como pode um Deus santo aceitar alguém assim? A justiça exige que ele seja consumido pelo fogo. Josué não tem defesa. O texto não diz que Josué abriu a boca. Ele não disse: espera aí, eu fiz algumas coisas boas também. Não. Diante da santidade de Deus, a nossa justiça, como diz o profeta Isaías no capítulo 64, é como trapo de imundície. Josué está calado, envergonhado, sabendo que merece o juízo. É exatamente assim que nos sentimos quando a consciência pesa. Quando pensamos no dia do juízo e olhamos para nós mesmos, vemos as vestes sujas. E o medo toma conta. Mas é aqui, meu irmão, minha irmã, que acontece a virada mais gloriosa do Evangelho. No versículo 2, quem toma a palavra não é Josué para se defender, mas é o próprio Senhor para defender o réu. Preste atenção no que o Senhor diz a Satanás. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Isso é extraordinário. Deus não diz: Satanás, você está mentindo, Josué está limpo. Não. Deus admite a condição miserável de Josué ao chamá-lo de tição tirado do fogo. O que é um tição? É um pedaço de madeira que já estava queimando, já estava carbonizado, preto, fumegante, pronto para virar cinza. Deus está dizendo: sim, ele merece o fogo. Sim, ele estava queimando. Mas eu, soberanamente, estendi a minha mão e o arranquei de lá. A defesa de Deus não se baseia no mérito de Josué, mas na eleição de Deus, o Senhor, que escolheu a Jerusalém. Lembra do livro da vida desde a fundação do mundo? É isso. A escolha de Deus vem antes da limpeza de Josué. Mas a cena não para na repreensão de Satanás. Deus precisa resolver o problema da sujeira. Ele não pode abraçar o pecado. A justiça precisa ser satisfeita. Então, no versículo 4, o anjo ordena aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Imagine a vergonha e, ao mesmo tempo, o alívio de Josué. Aquela casca de pecado, de culpa, de fracasso, sendo removida pela ordem divina. E o anjo se vira para Josué e diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Em algumas traduções diz: vestes de festa ou vestes ricas. Aqui está o coração da nossa segurança para o dia do juízo. Isso é o que os reformadores chamavam de a grande troca. Ou a doutrina da imputação. Deus não apenas perdoa, tira a roupa suja. Ele justifica, coloca a roupa limpa. Imagine que o livro da vida é essa veste nova. Quando você está vestido com ela, Deus não olha mais para a sua sujeira original, ele olha para a beleza da veste que ele mesmo te deu. Josué não lavou a roupa. Ele ganhou uma roupa nova. Você entende a diferença? Religião humana é tentar lavar a roupa suja com sabão de boas obras, penitências e promessas. Evangelho é admitir que a roupa não tem conserto, deixar Deus tirá-la e aceitar pela fé a veste de justiça perfeita de Cristo. E a visão continua. Zacarias, o profeta que estava assistindo, fica tão empolgado que interfere na visão. No versículo 5, ele grita: ponham-lhe também um turbante limpo na cabeça. O turbante era a peça final do sumo sacerdote. Nele havia uma placa de ouro escrita: Santidade ao Senhor. Isso significa que Deus estava devolvendo a dignidade, a autoridade e a consagração a Josué. Ele não era mais um tição queimado, ele era agora um sacerdote santo. Mas como Deus pode fazer isso sem ser injusto? Como ele pode pegar um pecador sujo e declará-lo justo sem varrer o pecado para baixo do tapete? A resposta está no final da visão de Zacarias, no versículo 8 e 9. O Senhor diz: eis que farei vir o meu servo, o renovo. E removerei a iniquidade desta terra num só dia. O renovo é um título messiânico. Aponta para Jesus, o descendente de Davi que brotaria como um ramo novo. E a promessa de remover a iniquidade num só dia aponta para a cruz do Calvário. No tribunal de Zacarias capítulo 3, Josué sai livre porque, séculos depois, o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo, entraria naquele tribunal. Só que, ao contrário de Josué, Jesus tinha vestes perfeitamente limpas. Ele nunca pecou. Mas, na cruz, Deus Pai pegou as vestes sujas de Josué, as minhas vestes sujas, as suas vestes sujas, e as colocou sobre Jesus. Jesus foi tratado como tição para que nós fossemos tirados do fogo. Ele vestiu a nossa vergonha para que nós vestíssemos a glória dele.
Por isso, quando lemos em Apocalipse 20 sobre o grande trono branco, o crente que entende Zacarias capítulo 3 não entra em pânico. Ele sabe que Satanás pode até aparecer para acusar. Ele sabe que os livros de obras podem até registrar falhas. Mas ele sabe que o juiz é o mesmo que morreu por ele. Ele sabe que, quando Deus olhar para ele, não verá o pecado próprio, mas verá as vestes de justiça de Cristo. O nome está no livro da vida porque a vida de Cristo cobre a morte dele. Agora, deixe-me trazer uma aplicação muito prática dessa história para o seu travesseiro hoje à noite. Muitas vezes, nós vivemos num ciclo de acusação satânica. Você acorda de manhã querendo agradar a Deus. Aí você perde a paciência no trânsito, ou tem um pensamento ruim, ou fala algo que não devia. Imediatamente, Satanás se coloca à sua direita. Olha só para você. Você se diz cristão? Olha essa roupa suja. Deus não te ama mais. Seu nome vai ser riscado. E o que a gente costuma fazer? A gente tenta discutir com Satanás. A gente diz, não, mas eu fui na igreja domingo, eu dei o dízimo, eu sou melhor que o meu vizinho. Isso é tentar limpar a roupa suja. É uma defesa fraca. Aprenda com Zacarias 3. Quando a acusação vier, não olhe para suas obras. Olhe para o Senhor e repita a defesa dele. Diga para sua própria alma, sim, a roupa estava suja. Sim, eu sou um tição que merecia o fogo. Mas o Senhor me escolheu. O Senhor me repreenda, Satanás, porque quem me justifica é Deus. As minhas vestes foram trocadas na cruz. Isso gera humildade e confiança ao mesmo tempo. Humildade porque sei que não mereço. Confiança porque sei que a obra de Cristo é perfeita. E tem mais um detalhe lindo nessa história. No versículo 7, Deus dá uma responsabilidade a Josué depois de limpá-lo. Ele diz, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa. Perceba a ordem. Deus não disse, ande nos meus caminhos e então eu te limpo. Ele disse, eu já te limpei, já te vesti, já te salvei. Agora, em resposta a essa graça, ande nos meus caminhos. A obediência não é a causa da salvação, é a consequência dela. Nós não buscamos santidade para ter o nome escrito no livro. Nós buscamos santidade porque o nome já está escrito, e nós queremos honrar aquele que nos deu vestes tão caras. Então, meu amigo, minha amiga, leve essa imagem de Zacarias 3 com você. O tribunal já aconteceu na cruz. O veredito para quem está em Cristo já foi dado, justificado. Inocente. Aceito. O grande trono branco, para você, será apenas o dia de publicamente receber a herança que Cristo já conquistou. Não haverá surpresas terríveis para quem está vestido com as vestes do Cordeiro. Que essa visão cure o seu medo. Que essa visão te levante do chão se você caiu em pecado. Deixe o Senhor tirar as vestes sujas hoje, através do arrependimento, e renove a sua alegria na salvação. Obrigado por ter ido mais fundo comigo hoje. É um privilégio servir a um Deus que não apenas julga, mas que justifica o ímpio que nele crê. Fique na paz, descanse na graça e viva para a glória dele. Até o próximo mergulho na palavra pura.